Bom dia, gente. Eu tô postando aqui esse vídeo para continuar aquele que eu comecei com esse tecido, que vocês lembram que eu coloquei das peças de como aproveitar o tecido, né? Então vocês vão ver que o corte está sempre encaixado no mesmo sentido, né? Vocês desculpem o barulho, meu ambiente de trabalho aqui é meio barulhento mesmo, mas vocês vão ver que nos encaixes eu fiz esse desenho, o que não é recomendado, com caneta, mas para poder ficar frisado no tecido, para vocês verem. Nunca façam isso, tá? A gente conta com lápis assim, né? Alguns giz para risco, quem não tem aí uma plotter. Nesse caso aqui, eu tô fazendo assim para que vocês tenham uma visibilidade, desculpe pelo barulho, uma visibilidade do que eu disse ontem, né? Que o corte ele segue todo o mesmo sentido. E se vocês repararem, eu perco muito pouco tecido, né? Porque encaixo todo o molde da mesma forma, né? Então eu vou perder muito pouco tecido aqui. Eu acho que isso é uma economia para as pessoas que eu trabalho para elas, porque eu montando o corte dessa forma, posteriormente eu vou ter, aqui tem 1 quilo de tecido e eu vou ter a quantidade ao qual eu vou precisar para depois fazer o cálculo de produção. Aqui vocês vão ver que todo o sentido do tecido está aproveitado, eu não tenho perca alguma, principalmente nessa parte dos cós aqui, né? Tem algum retalhozinho que eu vou tirar aqui, mas muito pequeno, não vai fazer diferença em questão de custo, né? Para alguns modelistas, o que eu estou mostrando aqui pode ser uma falha, mas para quem está começando o negócio, o que eu estou mostrando é que não se perde muito montando dessa forma. Algumas pessoas são adeptas ao audácias. Eu, como sou da antiga, eu monto dessa forma e tenho um aproveitamento, principalmente quanto costura para mim, tá? Então eu estou mostrando aqui, esse tecido ficou aqui durante 12 horas e ele já deu um encolhimento. Como eu disse para vocês, o elastano, ele corre, vou pôr aqui, só para vocês terem uma ideia mais ou menos, aí, não sei se vai ficar visível, mas o elastano, ele corre nesse sentido do fio, tá? Então por isso eu não poderia pegar esse molde e às vezes aproveitar um canto aqui nessa posição, porque se eu aproveitasse nessa posição, o elastano iria correr nessa base do molde. Para vocês terem uma ideia, aqui funciona um molde, então ele tem a parte, o fio esse molde não é meu, é do meu cliente, e aí ele pediu que eu calculasse a produção para ele. Estamos aí fazendo esse cálculo, porque essas são as peças de verão 2014 dele. É uma saia simples, mas vocês vão ver que na marcação do molde está aqui. Posteriormente o talhador lá, ou quem for fazer, vai ter essa noção de como foi montado, e o dono da empresa vai ter uma noção de quanto tecido comprar para fazer uma determinada quantidade de peça. Logicamente ele lá em produção ele vai tirar um tamanho desse, ou vai tirar algum detalhe aqui para ter uma para facilitar o corte, porque nem todos cortam dessa forma, mas eu, no meu caso, tenho que fazer um cálculo estimado e exato sobre essa produção. Então é o que eu estou fazendo, calculando todo o tecido que vai ser utilizado na produção dessa pessoa a qual eu trabalho para ela. Eu não vou citar nome, porque uma das coisas mais interessantes eu vejo acontecendo é que as pessoas, nem a empresa tem a fidelidade com a facção, com a talhação. Às vezes por causa de um custo, às vezes menor, eles dispensam uma pessoa. Às vezes a talhação, a facção, ela às vezes tem um cliente de anos, mas aí aparece alguém que oferece um pouquinho a mais e ele vai pegar a produção. Às vezes aquela produção vai ser só uma vez, mas ele vai estar largando certo pelo duvidoso. Então, gente, nesse ramo nosso, a fidelidade com o cliente e o cliente com a fidelidade com nós
gera um certo conforto. Com o tempo, quem trabalha nessa área vai perceber que é bom ter uma estabilidade sobre as pessoas. Se o cliente paga certo, se ele é um cara que, eu digo assim, não é pagar certo, não é pagar bem, mas se ele é um cara que está ali todos os meses, você pode contar com o trabalho dele, pois bem, então vale a pena vocês tentarem ajudar, até em coisas que não é normal, né? Até em coisas que fogem ao padrão. Por quê? Porque às vezes aquele cliente está sobrecarregado, tem a venda. Então a gente que trabalha na produção, a gente tem que ter ciência que é da venda dessas peças é que vem o nosso sustento. Vocês desculpem o barulho, mas é da venda dessas peças que vem o nosso sustento. E se nosso cliente tiver venda constante, com certeza o nosso trabalho vai ser constante também. Então todo e qualquer cliente, gente, mesmo que você tenha pegado, cumpra com seus prazos, tentem tirar o mínimo possível, tá? Tentem agir honesto, porque o nosso mercado, ele é um mercado muito desonesto. Um mercado onde muito curioso entra e acha que está fazendo a coisa certa. Um mercado onde a tecnologia é aplicada, mas ela é aplicada como uma forma nova e não como uma forma nova de se fazer as coisas, e não como uma forma nova de se resolver problemas. Porque se um cara que trabalha no Audacity, lá no computador, e ele tiver uma noção de corte assim, ele vai trabalhar melhor do que um cara que vai sair de uma faculdade. Por quê? Porque ele já conhece isso aqui. Então para ele encaixar vai ser muito mais fácil. Mas o que acontece? As pessoas não querem aprender, não querem estar tecnologicamente desenvolvendo. Particularmente eu sou uma pessoa meio da antiga, então essa é a forma em que eu trabalho. Graças a Deus não me falta trabalho, mesmo eu dizendo para vocês que sou antigo, né? Então todo esse risco que eu fiz aqui, eu fiz ele com caneta, mas ele vai sumir no corte, porque eu já consigo trabalhar com a minha talhadeira e retirando esse detalhe, né? Então isso não vai aparecer na peça, e eu já fiz um cálculo de perda aqui, ao qual eu vou poder aproveitar aqui sem dano para a peça. Não é correto, não façam isso, tá? Eu fiz para poder mostrar no vídeo, então eu estou mostrando para vocês aí, de forma que vocês vejam que o tecido está totalmente aproveitado. Aí você me pergunta, qual a serventia disso, Júlio? Simples, se você paga muito caro nesse tecido, que é o caso desse tecido aqui, poxa, você não quer perder. E quanto mais você ganhar, mais você vai... quanto mais você ganhar, ou o seu cliente ganhar, mais trabalho você vai ter, melhor vai ficar a sua produção. Então tá aí um desenho simples, eu não sei se vai aparecer, porque como eu disse para vocês, eu trabalho aqui, fecho outros tipos de trabalho, mas esse aqui é um hobby, é quase que um hobby meu. Então depois eu vou estar filmando esse corte, vou tentar filmar esse corte, né? Se a minha esposa puder ajudar ali, não sei, que hoje nós estamos numa época muito corrida, mas se ela puder ajudar, eu vou tá filmando para vocês como cortar isso aqui. Posteriormente eu vou falar sobre talhadeiras e tudo. Eu peço desculpa porque meus vídeos, a minha internet é muito ruim, que demora quase 12 horas para carregar um vídeo. Já pedi para melhorar, mas essas empresas telefônicas não precisa nem de eu reclamar, porque o vídeo aí no YouTube tá cheio de vídeo reclamando, né? Então eu estou tentando trocar o meu sistema de internet para ver se os vídeos ficam mais rápidos. Por outro lado, às vezes eu não tenho tempo mesmo para poder fazer isso. Então eu peço desculpa a todos que me questionam aí sobre isso, e digo, assim que eu puder eu vou colocando as respostas. Estou mostrando aqui a base, não para mostrar, só para vocês entenderem o que vocês vão enfrentar mais na frente. Às vezes depois vocês vão ver com um vídeo, com outro, vocês vão ver que resolve alguns probleminhas simples. Então é uma questão de tempo, tá? Depois eu vou mostrar isso sendo feito em confecções. Posteriormente eu vou mostrar em lojas de máquinas, esse tipo de coisa, equipamentos.
Mas eu sempre vou, esses primeiros vídeos, como o meu tempo é curto, eu vou sempre mostrar o que vocês podem fazer em casa para que vocês lucrem e para que vocês não percam. E aqui está uma das coisas: aproveitar melhor o teu tecido, ver a melhor forma de encaixe. Se vocês olharem, aqui tem uma peça para cima, outra para baixo, elas estão certas. Eu poderia ter virado ela assim, mas eu coloquei assim para me ter um corte só no meio. Mas o que acontece? Elas poderiam estar ao contrário, elas só não poderiam estar invertida nesse sentido. Parece uma coisa boba, mas muita gente erra nisso. Então eu estou colocando aqui para mostrar, tá? Eu vou ver se eu vou conseguir editar esse vídeo e colocar ele um pouquinho maior, mas se eu não conseguir, vocês vão acompanhando passo a passo desse corte. Eu vou colocar o nome do vídeo como corte de saia e vocês vão pegar do 1, 2, 3 e vai até o final. Vocês vão ver que no final vocês vão ver essa peça pronta, tá ok? Então é isso aí, gente. Dá um ok aí no vídeo, por favor, vocês que assistirem, para que eu possa ter noção de como está andando as coisas. Porque assim, às vezes as pessoas olham, mas não sei se gostaram ou se não gostaram. Se não gostaram, negativa, não tem problema, só para mim ver onde eu estou errando, tá? A vida é isso, a gente erra para poder aprender. Como o vídeo não é a minha área, então eu posso estar errando em alguma coisa, tá? Mas fica aí bem claro para vocês o que vocês podem fazer no seu dia a dia para fazer uma peça, para vender com qualidade para o seu vizinho, ou até para uma lojinha pequena, tá ok? Eu poderia ter colocado várias camadas de tecido aqui, tá? A minha talhadeira suportaria, mas não é isso que eu queria mostrar como o corte está aí. Então tá certo, gente, tchau!